Bom, eu acho que o grande desafio de eu estar conversando hoje com vocês, etc., é porque a gente vive numa terceira dimensão, mas a gente tem dificuldade de aceitar isso. A gente tem muita dificuldade de aceitar que a regra não é nossa de um jogo, né? A gente entra num jogo e acha que vai tentar conseguir mudar as regras, porque você quer mudar a regra, então você vai lá e muda a regra. E a tristeza que eu tenho que explicar para vocês aos poucos é que não funciona assim. Então, se eu estou na terceira dimensão, eu tenho que aprender a lei na terceira dimensão para eu poder passar para uma quarta dimensão. Isso é o primeiro recado, né? O primeiro recado que eu quero passar para vocês é esse, que aceita onde você está, né? Aceita que a gente está vivendo num lugar que é terceira dimensão, mas que dentro dessa terceira dimensão a gente tem um portal e dentro desse portal a gente pode ir para outras dimensões. Então a gente não precisa ficar desesperado porque a gente vive numa terceira dimensão. E quando eu aceito as coisas, quer dizer, quando eu consigo perceber que a terceira dimensão aonde eu estou, existe dentro dela portais, novas dimensões, é o trabalho que eu vou falar muito com vocês sobre isso hoje, né? Bastante coisa envolvendo, tá, eu tô na terceira dimensão, mas vamos entender melhor essa terceira dimensão? Vamos refletir melhor o que representa isso? E depois vamos entender por que esse 37 você veio falar para nós, quer dizer, qual que era teu objetivo de falar desse número 37? Por que você, na realidade, vem trabalhar um conceito? Então, vocês estão vendo uma figura aqui que tem umas figuras estilizadas, né? Ó, uma das figuras estilizadas aqui que está no meio é um triângulo, né? Então, sempre que você imagina uma terceira dimensão, você tem que imaginar o desenho de um triângulo. E quando você imagina um desenho de um triângulo, você tem aqui extremidades. Então, você tem um ponto no centro, gerando extremidades. Isso a gente chama de lei da dualidade. Isso é a lei da vida. Então, essa linha contínua que está aqui embaixo é a nossa vida, mas o certo da nossa vida era conseguir unir a dualidade. A gente tinha que andar aqui, a gente tinha que fazer esse movimento, né? Uma reta dentro desse círculo, nesse movimento aqui, achar um ponto entre essa abertura que é a vida. Então, se a gente for ver, né, um triângulo mesmo e etc, e fizesse um desenho assim, ele é um A, né? Ele é uma letra A, né? Se a gente olhar por aqui, ele é a abertura de um compasso. E se eu olhar para mim mesmo, se eu me auto-enxergar, né, se eu olhar por perna, né, se eu olhar para as minhas pernas, eu também vou ver embaixo que eu sou um triângulo, né? Se eu olhar para mim mesmo, eu não preciso sair de mim mesmo, né? Se eu olhar para mim, eu falo, ah, tá, eu também sou um triângulo. Quando eu olho para os meus braços e faço assim, eu sou um triângulo. Quando eu baixo as pernas e faço assim, eu sou um triângulo. Então, o triângulo é uma chave eterna para nós e que sempre gera dualidade, porque existe os extremos, existe a dualidade aqui. Então, se você admitir, para você é melhor. Você vai ter menos dor de cabeça, né? Se você não admitir, ficar brigando, ficar falando de Matrix, ficar falando que Matrix, por sinal, tem trix de 3, né? Matrix, né? Tem esse 3, esse tri e assim por diante. Quanto menos você se preocupar que você vive num mundo dual, mais fácil para você buscar neutralidade, né? Quanto mais você brigar com o mundo dual, mais difícil para você
você chegar na neutralidade. Sai de um lugar central e vai se abrindo, né? E essa medida que vai se abrindo e etc., aí que nos diferencia completamente. Por quê? Porque isso é uma linha imaginária. Dentro dessa linha que se abre as coisas, pode ter 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, 100 metros, 1 milhão de quilômetros e assim por diante. Essa medida da abertura que existe, né, dentro dessa linha, a gente não sabe, né, quanto que é para cada um. O tamanho do meu passo é diferente do tamanho do passo do outro, né? A minha perna, quando eu estico, ela tem diferença da perna do outro quando estica, né? Então, a medida de cada um é algo absolutamente sagrado. Absolutamente sagrado saber que cada um tem a sua própria medida. Aqui eu vou pegar um texto do Arguelles, né? E peço para alguém, se alguém quer ler, por favor, esse texto ou não? Eu posso ler. Lê para mim, lê até o primeiro, depois a gente vai lendo com muita calma, por favor. Bom, calendário maia e a terceira dimensão. Esse texto é do José Arguelles, pode ler, por favor. Tá. A origem do universo e da vida não está no espaço, está no tempo. Quando olharmos as estrelas à noite, experienciamos o espaço infinito e, ao nos desenvolver nesse espaço infinito, temos a possibilidade de experimentar outras dimensões. Para aqui, por favor. Tudo no universo, tudo, absolutamente tudo no universo, que a gente chama de espaço, sem exceção, tem um código, tem algo oculto, tem algo secreto. Tudo, absolutamente tudo. Então, quando a gente fala de espaço, a gente também fala de espaço imaginário. Então, quando a gente fala de espaço imaginário, a gente está falando de projeção. Então, em vez de você colocar aqui nesse espaço infinito, você pode falar uma projeção infinita, né? Eu posso projetar as coisas de uma maneira que eu não tenha capacidade de compreender. E quem faz esse trabalho de projetar as coisas sem capacidade de compreender é a nossa mente, né? A gente pode projetar uma realidade que a gente não toca, que a gente não acessa, né? Então, todo sentido de infinito ou espaço infinito parte de uma projeção que, no caso, quando eu coloquei para vocês, né, esses pontos e linhas, o que é isso aqui se não uma projeção de uma coisa que não é definida? O que é isso aqui se ainda não é uma coisa definida? Aqui é uma coisa definida. Então, eu posso comparar qualquer projeção pelo número 3 em, por exemplo, aqui só são ideias, né? Eu projetei um triângulo, eu projetei a ideia de um triângulo. Aqui eu estou esboçando um triângulo, estou dando uma forma mais definida e aqui já é o próprio triângulo. Então, aqui em relação a nós seria o espírito, aqui seria a mente, aqui seria o corpo. Tudo começa com uma projeção livre, aberta. Depois eu tenho que ligar os pontos. Depois ele se torna uma coisa concreta. Quando eu aprendo que eu estou projetando uma realidade e assim por diante, é porque eu estou nesse espaço infinito, né? Eu estou nesse espaço infinito. Então, esse espaço infinito, quando a gente fala de não dimensões, a gente compara com um ponto. Um ponto, ele é algo adimensional, né? Então, por exemplo, até quando você vai analisar uma frase no português, quando você acaba alguma coisa, você põe um ponto. Depois, quando você acaba, por que você pôs um ponto?
Porque eu não sei quantos milhões de anos vai demorar para você, dentro do seu tempo, entender o que está escrito aqui ou um dia ler o que está escrito aqui. Mas isso é uma ideia que agora ela virou objetiva. E outra coisa, eu posso aceitar ou não essa ideia. Eu posso aceitar ou não esse pensamento. E assim por diante. Isso é muito importante entender. Quando eu estou no percurso de algo, né? E a vida é um percurso, né? Eu não acabei algo ainda, eu estou aqui. Quando você está me levando a alguma ideia, eu estou aqui. Quando eu aceitei, tomou forma em mim, eu estou aqui. Então, posso aceitar ou não. Resumindo, essa distância desse ponto para aqui, se eu quero unir, eu não sei quanto tempo vai demorar isso, nem isso, e eu tenho que medir a distância disso. Tem que saber quanto que é a distância desse ponto para esse ponto. Desse ponto para esse ponto, isso eu preciso fazer, né? E é interessante que a medida daqui do meio, se eu chegar no meio daqui e projetar aqui, eu completo a linha de baixo. Se eu for até aqui e for até aqui e pegar esses dois aqui e jogar para baixo, eu tenho a medida de baixo, né? Então o caminho do meio, no fundo, é que vai me determinar sobre essa linha. Isso também na matemática é muito importante a gente entender, mas depois a gente vai olhar isso com calma. Mas é só entender que quando eu chegar no meio do caminho, a soma disso mais isso é igual a isso, né? Se eu baixar isso aqui, vai estar o tamanho disso aqui. Então todos nós, quando chegamos no meio, visualizamos o fim. Então, quando eu tenho uma ideia na mente, que é comer num lugar, e depois eu vejo aquela coisa na minha frente, a imagem daquilo, eu já cheguei no fim. Agora só falta eu materializar, realizar e assim por diante. É claro que essa figurinha que vocês estão vendo aqui, quantos pontos tem? Quantos pontos tem aqui? 1, 2, 3. Quantas retas? 3. 1, 2, 3, certo? Concordam comigo ou não? Sim. Então a projeção disso, 3 vezes 2, né? É 6. Então, dentro do sincronário, então a gente vai para um conceito agora já mais aprofundado das coisas, porque você tem que ter conhecimento, e o conhecimento, o número 6 aparece como uma oportunidade, como igualar e assim por diante. E olha que bonito o número 3, o que a gente estava observando: igualar, oportunidade e transformação. Morte. Esse é o 6º selo no sincronário. E se eu fizer uma coisa que é muito difícil para as pessoas, mas que ela existe, que chama justaposição, quer dizer, eu igualar as medidas, né, no sentido de descer e subir. E se eu fizer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou aqui. Então, a 6ª medida descendo e a 6ª medida subindo, elas se complementam, elas se completam. Então, eu crio, né, através da mente para igualar uma oportunidade. Então, aqui também exige uma visão de transformação. Então, na realidade, esse 6, que tem exatamente o mesmo valor numérico que esse 15, não estão aqui por acaso. Por isso que eu estou trabalhando uma figura de visualização, mas ao mesmo tempo eu vou ter que mostrar que isso é uma oportunidade de igualar. Mas assim, igualar o quê? Então vamos olhar de novo as figurinhas, né? Voltar para o mesmo mundo, depois a gente vai brincar disso bastante, porque a gente vai precisar bastante de triângulo para entender as coisas. Eu posso igualar por quê? Porque o número de linhas aqui é o mesmo número de pontos, né? Eu tenho o mesmo número de linhas, 1, 2, 3 linhas, e aqui eu tenho 3 pontos. Então eu posso igualar.
Assim como se eu tiver 4 pontos, né? Aqui eu vou ter 4 linhas, né? Então, quando na matemática alguém chegava para a gente e a gente não entendia nada, as coisas, né? Porque não ensinavam para nós. Olha, quanto é 3 vezes 2? Aí o nego vai lá e decora, é 6. Por quê? Porque de ponto passou a ser linha, né? Então aqui, se são 3 pontos, né? Se eu multiplico por 2, né? Vão ser 3 linhas, né? E essas 3 linhas são separadas. Então ela vai ter aqui 2, 4, 6, né? Então, por linhas, mas enxergando por pontos, né? Então, 3 linhas com 2 pontos igual a 6, né? E se eu continuar essa questão, né? Eu vou achar 9, porque seriam 3 linhas com 3 pontos. E assim a matemática foi feita. Ela é feita de uma exatidão de figuras geométricas. Ela explica figuras geométricas. E aqui, né, eu coloquei uma questão assim circular, né? Eu forcei a barra para o meu círculo ter 8 pontos. Por quê? Porque quando eu tenho um círculo, eu não sei onde começa e eu não sei onde termina. Então, as figuras circulares, elas projetam o infinito, porque eu não tenho como passar uma régua aqui numa medida reta, né? Elas já nos projetam para o infinito. Quando eu tenho um círculo, eu imagino o espaço como um círculo, eu não sei onde começa, eu não sei onde termina. Então, eu tenho o conceito tanto de eternidade quanto de infinito. É por isso que quando a gente vê um círculo na nossa vida, né, você tem muito mais a capacidade de usar o teu sentimento e a tua emoção do que a razão, porque um círculo não é uma coisa que parece parada. A gente não vê no mundo, por exemplo, um quadrado que é o símbolo da razão rodando, né? Roda um quadrado, não, é roda a roleta, né? Você fala, roda o quadrado, roda o triângulo, não, roda o círculo. E cada vez que eu estou rodando o círculo, está mudando toda a visão das minhas coisas. E de uma forma bem difícil de acompanhar. A gente está em começar a lidar com isso. Você tem que olhar para um espelho e ver a diferença que é você olhar um espelho circular e que é você olhar, por exemplo, um espelho quadrado. Você tem que aprender, você tem que vivenciar, você tem que ver. Porque projetar não é ter a realidade, não é você ainda compreender, você entender. Pode estar no abstrato e você não entender uma ideia que está por trás daquilo. E a gente tem bastante trauma exatamente porque a gente não usa as coisas de forma vivida, de forma a entender as coisas. Então, por aqui acaba isso, pode acabar isso, por favor, porque a gente andou bastante. Essa questão é a chave. Essa é a questão-chave, a cosmologia espacial. Somente estamos lidando com a evolução da terceira dimensão. Realmente não levamos em conta a existência simultânea de outras dimensões. E devemos apreciar e nos envolver na existência de outras dimensões. Então, lembra quando a gente falou do enlaçador dos mundos? Para quem conhece no sincronário, o enlaçador dos mundos, ele está enlaçando outras dimensões. O desenho dele é para isso. Então, ele está dando a oportunidade da gente enlaçar outras dimensões, né? O objetivo dele é esse. Agora, através disso, a gente vai enlaçar outras dimensões, né? Então, quando a gente vai projetar alguma coisa, a gente sabe então que dentro do sincronário, por exemplo, existe um número muito importante que é o número 8. Por quê? Porque esse número 8, ele está buscando levar a gente para a visão circular, para a visão do círculo.
Então, o desenho do número 8 já é um círculo, né, na realidade. E o desenho do número 6 é um círculo para baixo, né? Mas o 8 são dois círculos. Então, ó, esse mundo está sendo ligado a outro mundo. Então, a ideia dele já é ajudar a gente a sair um pouco dessa vida racional do intelecto. Então, na realidade, na nossa dimensão que é dual, então vamos pegar o desenho de novo, a gente tem uma vida aqui dual, né? Ó, eu tenho que pegar só isso aqui. Minha vida é dual, começo e fim e meio. Nasce, cresce, morre, por exemplo. Né? Tem milhares de formas de você colocar isso, não é uma forma. Você tem milhares de formas de colocar isso. E você tem que começar a entender que isso é uma projeção. Né? Isso é uma projeção. Então, na realidade, quando eu tenho esse sistema de uma linha, nesse caso, dentro de um círculo, né? Ó, eu projeto aqui um triângulo em forma de cone, né? Ó, isso aqui é um cone, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que isso tudo seriam triângulos. Então, se eu enxergo essa parte aqui e não penso no todo, eu estou na terceira dimensão. Eu estou vendo um pedaço da pizza, só que o todo é completo, né? Mas eu só estou vendo o meu ângulo de vista. Por quê? Porque eu estou sendo projetado daqui para cá, o outro está sendo projetado daqui para cá, o outro está sendo projetado daqui para cá. Eu nasci em Curitiba, o outro nasceu em Londres, o outro nasceu na Alemanha, o outro nasceu na França. Então aqui são ângulos de vista. Então a nossa projeção de terceira dimensão ela é parcial, ela é apenas uma parte do todo. Uma parte disso que a gente também pode chamar de infinito, né? Com a questão triangular vivenciada de maneira absurdamente não tem o que eu fazer, porque 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então o comando daqui continua sendo o 6. Então o universo de 6 dimensões pode ser demonstrado por um círculo, né? E uma cruz, né? Pode ser também o símbolo da lei disso, porque eu tenho tanto uma parte horizontal, uma direita, uma esquerda, eu tenho tanto uma parte de norte e sul, né? Na realidade, eu posso colocar aqui leste e oeste, norte a sul, direções, né, para frente e para trás. E se eu pensar em cima desse ponto, projetando para cima, eu tenho acima abaixo. Então aqui eu tenho 6 direções, sem contar esse ponto do centro que ele é oculto, né? Mas olhando aqui de cima para baixo e projetando o mundo, ele tem 6 dimensões. Então, o mundo me dá todas as oportunidades, mas eu vou ter que ir preenchendo as partes, eu vou ter que ir ganhando mais ângulos de vista. E eu pensando em ângulo de vista, tudo tem a ver com aquela águia que a gente tinha visto, né? Aqui, né? Com essa visão da águia, né, eu vou ganhando cada vez mais criação mental. Então, a palavra criar, né, criar, né, ela está no meio da palavra circular, né? Se eu pegar a palavra criar, no meio, né, eu tenho a palavra de circular, criar, né? Círculo, crio, é uma criação mental ligada ao infinito com uma lógica que a gente ainda vai ter que estudar, aprender, deduzir e etc. Quero saber, né? Você estuda astrologia, tá? Veio muito mapa astral aí, né? Isso Claro que é um mapa astral. Sim, é a realidade de cada coisa. é que daí as casas não são desse tamanho, né? Exatamente, eu coloquei casas com medidas exatas,
né? Mas são 30 graus, sim. A Melanie perguntou por isso que as mulheres são mais circulares. Sim, porque elas projetam mais uma realidade idealista. Projeto ideal no lobo, né? Até, se for o caso. Né? O homem é mais racional, ele vai ver uma coisa quadrada e falar, isso aqui só pode dar isso. Né? Então aqui a gente tem um sistema de arcos que não dão para ser medidos senão por um transferidor, né? E um sistema de retas. Isso aqui é masculino, isso aqui é feminino. E não dá para separar um do outro, porque o ângulo de vista foi feito pelos dois. Né? Bom, aqui também, vamos lá, vamos continuar. Eu tenho que entender, então, uma coisa que é bem importante. Quando alguém está explicando alguma coisa para gente e não explica, não coloca aquilo, eu não entendi. Eu preciso entender coisas. Na vida não existe meia boca, né? Ou você entendeu e você conseguiu, né, alcançar o seu objetivo, ou você não entendeu e está no meio do caminho. Então, por exemplo, meu objetivo aqui é chegar aqui, porque quando eu chegar aqui eu entendo o todo, porque aqui é o princípio do todo. Ele é o centro, é ele que está jogando energia para cá, para cá, para cá. Ele é o centro do equilíbrio, ele é o triângulo projetado do meio. Se eu ver aqui dois triângulos, ele vai estar esse poder, ele concentra toda energia, toda energia. E aqui são dimensões. Eu vou fazendo dimensões com esse movimento circular e vai se afastando cada vez mais do centro. Seriam como camadas, né? E etc. Então, eu tenho que estar sempre pensando, nossa, eu sou um cara muito materialista, que é uma realidade muito, né, real, e eu estou cada vez mais indo para uma realidade abstrata, espiritual, até voltar para o centro. Quanto mais eu estou afastado disso aqui, menos eu tenho comando da minha vida, mais eu sofro interferência porque eu estou mais distante. Então aqui é um calor absurdo, é um fogo sagrado, uma bomba de energia, né, de calor, e aqui vai esfriando, 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 esfriando. Quanto mais aborda, mais frio vai ficando. Quanto mais para o centro, mais quente vai ficando. Por isso que a Terra é a mesma coisa. Tem a Terra, o centro da Terra é um magma, né? Então, a expansão se dá pelo centro, pelo calor. É lá que eu tenho que me concentrar, Uma coisa que né? me remeteu a esse o centro, nos momentos que eu estou numa meditação profunda, eu consigo perceber que toda a minha existência, sentimento de existência, está concentrado numa bola, uma bola não, como se fosse uma pontinha de um alfinete, muito pequenininho, no centro da minha cabeça, onde seria, no caso, a glândula pineal. Seria mais ou menos Isso, isso? isso, tudo você tem que projetar um centro. A sua, a sua vida, você sempre tem que estar projetando. A distância que você está, isso é matemática pura, isso é mediana na matemática. A gente faz isso sem parar. A gente precisa fazer isso. Primeiro porque você não tem igualdade, eu tenho que ter figuras com a mesma medida. Porque não, senão eu não projeto um espelho, né? Eu vou ter desigualdade, não vai bater a soma. Depois a gente vai ver isso lá na frente, né? Eu sei que o assunto ele é forte porque são assuntos abstratos, mas depois que o desenho não fica abstrato, ele fica concreto, né? As ideias são abstratas, o desenho é concreto. Vamos continuar isso aqui. Então, quando a gente tem isso aqui, né? 2 ao quadrado igual às potências, a gente está falando também de comprimento, largura e altura. Então tem que começar, infelizmente, de novo, outro conceito matemático, né? Isso aqui é comprimento, isso aqui é largura, isso aqui é altura. Eu preciso começar a entender de área, projeção. Por que eu preciso de um quadrado? Porque o quadrado, na realidade, ele já me dá a visão do todo disso. E se eu projetar um quadrado dentro de outro quadrado, eu já tenho, além de tudo, uma projeção de cubo.
né? Quem desenha mesmo, desenha na diagonal, aí você já tem uma projeção de um cubo. E por que eu preciso projetar um cubo? Porque eu preciso projetar algo que entre volume de água, entre a questão do dentro. Através de um cubo, eu começo a ter a visão mais fácil de dentro das coisas. Eu preciso de lembrar que para ser um cubo, ele tem a visão do universo, né? O cubo tem toda a visão do universo. Vocês estão num quarto, não estão dentro de um quarto? Vocês estão dentro de um cubo, né? O quarto é uma projeção de um cubo. Então, a quarta dimensão, que todo mundo fala, você está 24 horas olhando para ela sem nunca entender nada. Você vive o tempo todo. Porque eu não consigo enxergar o cubo senão por quadrado de todos os lados, né? Não dá para pensar, olha para onde você está, faz esse exercício, né? Você está num quarto, você tem a parte de baixo, tem a parte de cima, você tem ir para frente, você tem ir para trás, você tem direita, você tem esquerda, você tem profundidade, porque se aqui começar a cair água, eu morro afogado, né? E isso tudo é vivido, tá aí, tá na tua cara. Só que você também tem dentro de você volume, você também tem dentro de você densidade, você também tem dentro de você massa, você também tem altura, largura, comprimento e assim por diante. Então, nós seres humanos, quando a gente está olhando um Kim, quando a gente está olhando um conceito de qualquer coisa, né? A projeção do infinito tem tudo a ver com volume, né? Por isso que a gente, na realidade, tenta levar o som com mais gravidade, às vezes, né? O som, o volume, porque a pessoa precisa entender que ela está num espaço grandioso, né? Está num espaço onde, na realidade, se comporta tudo já está na sua volta. Você não precisa ir para a Inglaterra, nem para a Alemanha, nem para a França. Você pode estar no teu quarto, você vê tudo que você precisa. Você pode olhar para as tuas pernas, você vê um triângulo, né? Ou você pode demorar milhares de anos para chegar a essa conclusão, porque você teve que sentir, né? Você teve que sentir essa projeção. Você teve que perceber essa projeção. Isso pode demorar ad eterno. Isso eu não vou saber quanto tempo vai demorar cada um para enxergar que ele é também uma cópia de algo grande, de algo grandioso e assim por diante. Isso é de cada um. Isso não dá para a gente dizer, você consegue isso hoje, o outro consegue amanhã, eu não faço a mínima ideia, né? Cada um é diferente do outro e, na realidade, esse é um mistério, né? As coisas nunca vão estar longe da gente. Nossa, por que eu estou conseguindo esperar? As coisas nunca estiveram longe de nós, mas a gente pode se afastar das realidades porque a gente está olhando para outro lugar. Lembra? Ângulo de vista, né? A gente tem ângulos de vista, né? Então, voltando aqui. Aqui é um cubo, né? Então, o cubo é uma figura de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Externos, né? Um que a gente chama de 7, porque aqui está aparecendo ele, é o segredo de tudo, é esse ponto aqui, mas tem um aqui embaixo que vocês não estão vendo, que são 8 pontos, um cubo. Um cubo tem 12 arestas e 6 faces, né? Então, se o cubo tem 8 pontos, mais 12 linhas, mais 6 faces, eu tenho ele por completo. Então, eu tenho 26 dentro de um cubo. Então, o mistério do cubo é o mistério do número 26. Então, o sincronário, que nesse sentido, foram os mais que fizeram, né? E etc. E calcular as galáxias, não, eles calcularam as medidas de um cubo.
E pelas medidas do cubo, quando a gente calcula e vê que é o número 26, né? Para eu entender o conceito disso, para eu buscar o conceito disso, né? Eu teria que, na realidade, entender que isso não é um conhecimento só dos maias, pode ser de qualquer pessoa que se autoprojete nisso. Mas vai precisar ser trabalhado o conceito do 26. Por quê? Porque quando eu abrir agora a perna desse ângulo aqui, já não é 30 graus, por exemplo, agora é 25, 26 graus que eu estou de conhecimento. Eu tenho 26 selos para percorrer, né? Ah, no cubo é 30. Não, no cubo é 26. Nesse caso seria o 26. Que eu posso reduzir ao número 8, porque eu estou falando de uma oitava. Eu estou repetindo uma projeção de algo menor em algo maior. E é interessante, então, que a terceira dimensão que a gente está, que é uma dimensão tão afastada de uma realidade maior, ela já projeta um cubo. Ela já tem a capacidade de projetar um cubo. Então, se eu estou no mundo que é 6 para 26, quanto falta de número? Respondam para mim. 26 menos 6. 20? É 20. Quantos selos a gente tem no sincronário? 26. Hã? Temos Quantos 26 selos a gente tem selos. no sincronário? Hã? 20. 20. Pode ser uma projeção disso aqui. Né? Pode ser uma projeção. Então, quando é uma projeção, o que eu brinco com as pessoas? Né? Ó, cuidado. Por quê? Porque quando você está dentro de um conhecimento, até o número 12, aqui, ó, olha aqui, ó. Cadê? Eu vou pegar o desenho do sincronário. Aqui. Até aqui, ó, que a gente está falando até um ano, em até que número ia? Até o 12. Esses 8 que estão daqui para cá já são seres bem mais elevados. Já são seres que têm que ser globais. Eles teriam que já entender de sexta dimensão. Eles já teriam que entender de simetria. Por quê? Porque se aqui, por exemplo, eu projetei 12 linhas, aqui eu posso começar a projetar os pontos. Só o que um dia vai ser explorado. O meu novo espaço. Né? O novo espaço. Então, quando uma pessoa ela é um verdadeiro caminhante do céu, se ela é um verdadeiro caminhante do céu, tudo que eu estou falando para ela aqui, ela já sabe. Eu não tenho dúvida que ela sabe, porque ela não projeta esse ponto aqui sem a realidade do cubo. Ela não consegue, ela precisa da realidade do cubo. Então, o desenho do caminhante do céu no sincronário ele é completamente simétrico. É uma figura simétrica. Então, a medida que está aqui é a mesma que está aqui, a medida que está aqui está aqui. Quanto é 13 vezes 2? 26. É a medida dele. Ele é a medida dele. Então, se ele andou aqui 20 e depois mais 6, ele cai no enlaçador dos mundos. E, por sinal, o 26º selo dentro do sincronário é o enlaçador dos mundos. Né? É um enlaçador dos mundos. Porque vai seguir uma ordem lógica. Então, eu não vou chegar para uma pessoa que já é caminhante do céu e explicar para ela que existe círculo, quadrado, que existe exploração de figura, porque para ela isso já é o pão nosso de cada dia, né? Ela teve que projetar isso para chegar nisso. Então, a estrela, né, que é uma figura que está dentro do sincronário, que é o símbolo da Vênus, né, e etc. Aqui tem 8 pontos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, com as suas medianas.
e as 4 estações que dão o número 8. Né? Então, quando o Argelis ele está falando para as pessoas, está avisando para elas que gente, olha para o céu, gente, olha para as estrelas, olha para as oitavas, olha para seres na realidade que já projetam uma realidade geométrica, matemática e assim por diante. E é óbvio que então, voltando, será que o nosso alfabeto, que tem 26 letras, ele é feito por acaso? Por que será que o nosso alfabeto, que vem do latim, tem 26 letras? Será que essas letras também não podem ser projetadas da mesma forma no espaço, como medida? Só que aí, como medida de linguagem, de fala, a resposta é que sim. Né? A resposta é que sim. Quando a gente tem aqui as estrelas, né? A gente tem esse movimento das estrelas, né? A própria palavra estrelas no português tem 8 letras, não são 7, são 8 letras. Por quê? Porque na realidade o conceito de estrela já é um conceito de infinito. Agora, se uma pessoa chegar para mim e falar, sou uma estrela aqui, eu sou toda poderosa, eu sei isso, eu já sei tudo. Eu falei, ixi, essa aqui não chegou ainda no infinito, é uma estrela aqui da Terra. Ela é uma diva, ela está precisando de fã e assim por diante. Mas uma estrela em termos de sincronário são seres, na realidade, que se preocupam completamente com o conjunto da obra, se preocupam com o todo, se preocupam com o coletivo. Isso por quê? Porque se a gente pegar aqui uma projeção, aí eu faço aqui as projeções de dimensões, comprimento, largura e altura, né? O 2, o comprimento é uma linha, o 4 é um quadrado e o 8 é o cubo, eu tenho o Kim da estrela, que é o Kim 248, que é o Kim magnético da estrela. Né? 2, 4, 8. Mas quantos 2 aqui eu projetei exatamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu não tenho uma visão global, 6 sendo o número do globo e da oportunidade, eu nem vou me manter como estrela. Eu nem suporto ficar numa oitava, né? Então, obviamente, né, que o selo, o valor numérico do selo, a posição que ele está, tudo isso foi estudado. Nada disso é por acaso. Não existe acaso. Existe estudo, existe busca, existe conhecimento e assim por diante. Eu quero ler os céus. É a Malca, estão me ouvindo? Tá. Eu posso ler? Eu quero ler alguma coisa do selo da estrela para embelezar um pouco o que você está falando, porque é um selo que carrega a palavra beleza, né? Beleza, elegância e arte. Então, ó, aí o selo é estrela amarela. E a sua palavra-chave é embelezar, arte, elegância, harmonia, equilíbrio, elegância, beleza. Vênus, a deusa do amor, alegria, vitalidade. Prósperos, afortunados, conscientes de sua meta, luz do amor, artístico, compreensão da vida superior, representa o equilíbrio, a arte, a harmonia, a beleza, a elegância. Forte, viu? Senti a força da lágrima. Mas olha que a gente, né? O que acontece com o ser humano? Sempre que você dá uma informação geométrica ou matemática, é para você buscar a essência daquilo, o princípio, né? O que aconteceu com o ser humano foi exatamente o que você fez. Ele vai começar a descascar a cebola. Ele vai colocar a emoção, o sentimento, o pensamento. Então, essa potência do 8, ela vai cada vez aumentando mais, só que ela para qualquer direção. Para qualquer direção.
tem a beleza do morcego, tem a beleza de um copo, tem a beleza da TV. Eu tenho inúmeras formas de beleza. O que é para beleza para um não é beleza para o outro. Onde a gente morre no ser humano? Onde a gente morre? A gente não projeta uma realidade. Então, por exemplo, quando eu estou falando de Kim magnético, que eu tenho a atrair o meu ser, eu tenho que ser estrela, por exemplo. O meu desafio é ser estrela. O meu serviço é de ser estrela. A minha autoexistência é ser estrela. O meu ritmo é ser estrela. Isso é o que a gente se perde. A gente tem dificuldade de entender que a gente deve ser uma projeção compactuada com aquilo que a gente foi programado. Então, se o ser humano foi programado, de certa forma, para ser humano, quando eu vou chegar para ele e falar de um 13º ponto, ou de um mistério do cubo, vai dar um nó, às vezes, no começo para ele. Por quê? Porque o 12, ele tem como base o número 3, não o número 4. Então, a minha projeção já é dual o tempo todo. Né? Eu não estou pensando no todo, eu não estou pensando em igualar, eu não estou pensando em volume. Então, quando alguém estuda o sincronário, quem tem aula comigo de sincronário sabe disso, fala, primeiro você vai estudar o selo da noite, porque a tua projeção é um mistério, ela é a noite, é abundante, vai depender do nível de intuição que você tem e assim por diante. Então, nós seres humanos, a nossa pegada não é o número 4, a nossa pegada é o número 3, né? Ninguém fala assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe 4. A gente fala, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Né? Isso por quê? Porque a gente está ligado na realidade nossa, concreta, em quantidade maior ao número 3. Né? E você acha que os antigos sabiam disso ou não? Você acha que os sábios que estudam há milhares de anos já sabiam disso ou não? Lógico que eles sabem disso. Eles sabem disso há milhares de anos. Por quê? Porque eles não podem projetar um cubo para nós, de uma realidade para nós, se eles não exploraram. Né? Se eles não foram a fundo, se eles não compreenderam e etc. Eles têm que explorar porque eles compreenderam, porque eles deixaram para nós. Então, vamos voltar ao que eu estava falando, né? Se eu explorar esse círculo aqui com 3 ângulos de 3 meses, quantos dias dá? 3 vezes 30. 90. E 90 graus, né? 90 graus, certo ou não? Faz o quê? A ligação do vertical com o material, né? 90 graus vem uma reta horizontal com uma reta vertical. Jesus, na sua Santa Escritura lá, né, na forma lá mística, coloca lá, olha, tira a trave do teu olho, você não enxerga, a trave é um símbolo de 90 graus. Né? Você tem a trave no futebol, você tem a reta e a descida. Isso por quê? Você não liga o espiritual com o material, como você vai falar do número 4? Você não equilibra material com espiritual, como você vai falar do número 4 comigo? Né? Primeiro, né, une o material com o espiritual. Depois você pode me falar de espiritualidade. Primeiro li o concreto com o abstrato, o frio com o calor. Aí você chegou na 4ª dimensão. Né? De novo, é uma projeção de um desenho. Né? É um desenho, é uma figura. Então aqui no sincronário tudo é 4, né? Ó, os selos são colocados para nós já na forma de 4. Preenche um espaço, é 4. Né? 4ª dimensão. Agora, por exemplo, não adianta eu achar que eu estou numa 4ª dimensão se eu não fiz isso aqui, ó. Ó, se eu não liguei 1, 2, 3. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso ligar o que é vertical com o que é horizontal.
e fazer a projeção. Ah, eu liguei aqui, então tem uma parte aqui, eu liguei aqui, tem outra parte aqui. Eu tenho que aprender a projetar, né? Então, a gente tem 4 estados, né? Esses 4 estados, né? Que é norte, sul, leste, oeste também, primavera, outono, verão, tudo isso já estava dentro do círculo. Mas se você verdadeiramente projetar, né? 4 fases, um ângulo de 90, você obrigatoriamente dentro de um círculo, aí falando de astrologia, você cai em Câncer. Né? Parte de Áries você cai em Câncer, que é regido pela Lua. Então você entra na 4ª dimensão primeiro pelas emoções, pelos sentimentos, estudando o passado e assim por diante. Então, quando eu não entendo a ideia de um todo, quando eu não estudo um todo, eu não entendo verdadeiramente o que está sendo explicado. Mas quando eu entendo um todo, eu estudei astrologia, eu estudei numerologia, eu estudei geometria, eu estudei as coisas, aí eu entendo a ideia de um todo, eu me mantenho no mistério do infinito, né? Eu me mantenho no mistério de continuar emanando essa luz quaternária, né? E assim por diante. Mas eu tenho que entender isso tem que entrar em mim, eu tenho que compreender que assim as coisas funcionam. Então, qual é o selo 90 do sincronário, por favor? Alguém pode falar o que está escrito? É o cão cristal. O cão cristal. Isso, o que está escrito nele? É o Qual é o cachorro. mantraquim dele? É o cachorro cristal branco. Pode ler para mim o que está escrito? Dedico com o fim de amar, universalizando a lealdade. Selo o processo do coração com o tom cristal da cooperação. Eu sou guiado pelo poder do Espírito. Você coopera com a evolução do universo? Você coopera com o universo, com o todo? Aí você pôs a flecha no lugar que tinha bem no meio mesmo. Essa pergunta. Né? Se não está ajudando o todo, vai ficar na 4ª dimensão como? Gostei. Lugar maravilhoso ou lá embaixo? Por quê? Porque se eu projeto um desenho, né? Se eu faço uma projeção de qualquer coisa, eu posso estar aqui em cima, né? Eu posso estar aqui em cima do quadrado ou lá embaixo do quadrado. Esse quadrado pode ser muito maior, eu posso estar lá embaixo ou lá em cima. Então, se eu ajudar os outros, elevar os outros, eu subo. Se eu não ajudar, eu caio. Né? Então, não existe sistema de evolução que não exista uma ética, que não exista uma moral, que não exista um estudo de moral, um estudo de ética, um estudo do bem e do mal sobre qualquer coisa. Né? Nossa, Você vai falar com uma pessoa de matemática, né? Eu tenho professores de matemática, mas eles não estudavam ética e moral. Isso, a matemática é isso, é um triângulo, é um quadrado. Tá, mas e daí, na minha vida, o que isso representa? Então, ele não sabe o que é o sincronário. Então, ele não sabe o que é um selo. Ele não está indo na mesma direção que eu. Então, eu projeto dentro do sincronário se a pessoa está indo na direção da luz, da arte, da elegância, da beleza, mais de uma moral, de uma ética, de um compromisso maior, né? Ô Celso, posso ler? Pode falar. Posso ler? Eu quero ler as palavras-chave do cão. Vocês estão entendendo a minha linha de pensamento até aqui? Tá tranquilo? Pode colocar aí o que vocês estão achando e etc, né? Tudo tem que ser simples, né? Tem que haver simplicidade, né? Por quê? Porque senão você não pode ir para o espaço, você não pode ir para frente. Ó, tá um pouco denso para eles, tá vendo? Ó, olha a diferença. Então, para cada um que você está informando, a comunicação é uma projeção. Aí você tem que parar, ver no que você errou a medida, voltar até achar a medida, né? Isso porque a gente sabe muito bem que no sincronário tem um lugar chamado medida autoexistente, ela já existe
as medidas, né? Já existe as medidas. Eu não posso mexer nelas. Eu não posso chamar de quadrado um retângulo. Eu não posso chamar de círculo um triângulo. Mas o ser humano, ele tem um mundo emocional. E aí o mundo emocional, eu não gosto de quadrado. Eu não gosto de triângulo, quero mudar. Eu quero ir para outro lugar, né? E aí, essa é a diferença de um caminhante do céu. Essa é a diferença de alguém que já é mais geométrico. Não vai falar, não, eu não posso mudar. Porque existe uma lei sobre isso que dá resultado. Não é porque existe uma lei que eu vou seguir. Eu vou seguir uma lei porque ela me dá o que eu quero. Eu chego no meu objetivo, né? Interessante porque a lei ela está ligada tanto ao objetivo, porque mesmo uma lei corrupta, o cara que fez chega no objetivo que ele quer através dela. Ele quer chegar no objetivo. Ele quer chegar numa meta, né? E por que eu falei lei em triângulo? Porque uma lei ela é discutida, né? Quando surge uma lei, existe uma discussão entre as pessoas que estão fazendo a lei. E ela tem um juiz, que é um ponto no meio lá, e tem um advogado e tem um promotor. E um defende e outro acusa, provando que a gente está num mundo dual, né? A gente vive na dualidade. Então, quando vai ser debatido uma matéria, um processo, né? Você tem lá um que defende e outro que acusa. Então, uns vão estar falando assim, olha, Celso, tá bom que você está falando, isso lá não tá bom, não. Está faltando isso, isso, isso. Ou tem isso, isso e aquilo. Isso é a ideia, né, da terceira dimensão. É um processo natural e vai ser assim, né? A vida vai ser assim por aqui. Bom, tá, Celso, vamos continuar do ponto que a gente parou, porque a vida rola. Bom, aqui você está vendo o cubo, né? Então, o cubo tem 6 faces, né? E 6 faces quadradas. E 6 faces quadradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é 6 vezes 4? 24. E a gente tem 24 horas no dia. Então, o cubo já é uma visão da totalidade. Mas ele só é uma visão da totalidade a partir do número 6. Então, as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, Celso, que dimensão que você está falando? Da sexta dimensão. Porque a partir da sexta dimensão, eu tenho uma visão de totalidade. Mas isso é um problema. Não é só 6. É 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. Não é 6 vezes 3. Não é 6 vezes 3,5. Não é 6 vezes 5. Eu tenho uma medida exata de um dia. E a medida exata é 24 horas. São 4 períodos de 6 horas, né? Então, automaticamente, que eu só posso começar a entender a vida não mais como uma projeção em pessoas, em nada. É a minha única projeção que eu vou fazer agora em relação ao dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e assim por diante. E que nesses dias tem o todo, né? É nesse dia que está acontecendo o círculo, que está acontecendo quadrado, que está acontecendo triângulo, que está acontecendo todas as figuras geométricas, o hexágono, está tudo dentro disso aqui. Dentro dessa realidade maior. Então, nós não estamos acostumados a projetar 24. Essa é uma medida para nós que a gente só tem assim no tempo. Por isso que ele fala de tempo. O tempo projeta o espaço. Por quê? Porque já tinha 24 horas projetando um espaço de um kim, projetando um espaço de um dia.
Então, se você quer ser feliz, você tem que ser feliz no dia. Você tem que ser feliz todos os dias de 24 horas. Você quer se realizar? Você tem 24 horas do dia para isso. Ah, mas é ganhando dinheiro. Ah, mas é sei lá o quê. Ah, mas é isso. Tá bom, mas você está numa ilusão. Por quê? Porque pela dinâmica do tempo e espaço, você tem que preencher o tempo e o espaço. E isso que traz a felicidade para você. Como você está preenchendo esse tempo e espaço? Se você está sendo feliz nesse tempo e espaço, você está sendo útil nesse tempo e espaço, com certeza depois você vai ter uma vida próspera. Não é um objetivo isolado. Porque se eu pensar em objetivo isolado, tá bom, você objetivou e conseguiu. Você concluiu um ângulo de vista até aqui, mas depois vem outro, outro, que vai gerar um todo. E as pessoas, não, eu casei, por isso eu sou feliz. Eu tive um filho, eu sou feliz. Não, isso continua. A vida é um contínuo, né? Então, na realidade, eu só vou ser feliz quando todo dia da minha vida, quando todo tempo, quando todo espaço eu for útil, eu me preencher, eu me sentir bem, eu me realizar dentro do tempo e do espaço da onde eu esteja vivendo e assim por diante. E essa é a ideia do aqui agora. Estou vivendo no aqui agora. Estou vivendo no momento presente. Então tem um selo dentro do sincronário que é um mago que lembra a gente isso, né? Eu estou conseguindo viver no aqui agora? Eu estou conseguindo viver aqui no presente? E etc. Bom, estamos quase já na metade do negócio. Vamos continuar isso aqui. Então, quando a gente divide o nosso dia em 4 realidades, né? Eu coloquei 6 horas, isso aqui eu já mudei o mundo. Arrebentei comigo, porque eu não estou ligado a isso. Estou ligado a medidas de 3 de oitavas. E agora eu mudei para cá. Eu mudei para essa medida aqui. Eu enlacei o mundo com uma nova percepção. O número 6, o enlaçador dos mundos, e o número 4 dentro do sincronário, tanto são 4 cores, mas também é uma nova percepção de vida, a semente. Eu estou semeando uma nova realidade, né? Eu, a partir disso, estou semeando um novo mundo. Eu estou projetando um novo mundo. Então, na realidade, essa oportunidade que o sincronário nos dá, não só a Cabala, a alquimia, todos eles seguem os mesmos princípios, né? A gente segue vários princípios que não é um melhor que o outro, não, são complementares, né? Tipo, um ajuda o outro numa ideia de complemento. Então, se eu enxergo a vida pela 4ª dimensão, fica importantíssimo esse selo aqui da semente amarela. Dessa minha percepção agora, ela mudou tudo. Por quê? Porque agora realmente o que faltava preencher chegou, né? Eu entendi que agora eu posso viver verdadeiramente numa 4ª dimensão. Só que a minha vida aí é dividida por 6 em 6 horas, né? Quanto é 6 horas em minutos? 360 minutos. É uma projeção completa, né? De um círculo, né? Sim. Então eu já estou vivendo o todo, né? Então o relógio, ao contrário do que dizem, ele é muito maravilhoso, porque ele me lembra todas as projeções imediatamente. Imediatamente eu, através do relógio, eu acesso a realidade do todo. Mas eu tenho que saber, como eu falei, como eu estou usando o meu tempo e meu espaço. Eu estou usando esse relógio para quê? Para ganhar dinheiro? Ou estou usando o meu relógio para lembrar a perfeição do universo medido, né? Para me ajudar, para eu poder realmente aproveitar as coisas como elas são. Nossa, eu estou numa hora, então um dragão, eu estou 2 horas, eu posso projetar da maneira que eu quiser e criar da forma que eu quiser. Qual é o selo 24 no sincronário? É uma semente. É uma semente espectral, né? Na realidade. Então,
a gente enxergando as coisas, né, fica mais fácil. Eu enxergo que o tempo todo eu estou plantando e colhendo. Porque a ideia de semente é plantar e colher. A minha vida, que tem as letras de dia, vida, né? É o dia. É viver diariamente. É buscar uma vida com sentido diário. Bom, se continuar, a gente parou aqui. Então, passando aqui, né? Liguei com as 4 direções, aqui vai entrar o famoso 37, que é o objetivo que eu vim fazer aqui. Então, nosso tempo é conhecido em 3 fases: passado, presente e futuro. Então, ele é uma unidade, né, dividida em 3 partes. Ele é 1:3. O nosso dia também. A gente fala de manhã, tarde e noite. Se colocar a 4ª dimensão, eu tenho que colocar madrugada. Madrugada, manhã, tarde e noite. São mundos diferentes. Eu tenho uma subdivisão, o outro não. No outro, na noite, eu tenho que estar pensando em madrugada. Na manhã, eu tenho que estar pensando em madrugada. Então, é uma coisa a mais, um fator a mais. Então, eu tenho 4 direções, né? Então, na realidade, eu tenho, como eu expliquei já, acima, abaixo, né? Que a gente falou, né? E as norte, sul, leste, oeste e o centro. Então, quanto é 3 mais 7? Esse é o segredo de tudo. 3 mais 7 é o segredo de tudo. Por quê? Eu tenho a lei do tempo e tenho a lei do espaço. Tenho o meu eu e tenho tempo para ser analisado. Tenho o meu eu divino e o tempo para ser analisado. Por quê? Eu já sei que o mundo era 6, mas tinha um centro, né? O centro estava dentro do círculo. E esse centro sou propriamente eu. É o meu próprio self. Então, quando eu estou aqui no meu quarto, eu sou o 7º ponto desse mundo que está analisando as coisas, né? Eu seria o número 7, né? E claro que dentro do sincronário, aí as escrituras dão um show, aí começa muita coisa profunda, né? Aí começa muito ensinamento profundo. Quando você fala do número 7, então você vai ter inúmeros ensinamentos poderosos e sábios assim por diante, desde você voltar, olhar para o cubo e ver esse 7º ponto aqui, né, ó, no centro, desde a ideia da roda e o tempo, né? Esse é o tempo de você se autoconhecer. Esse é o tempo de você... A Juliana perguntou, quais são as 4 direções? Norte, sul, leste, oeste, né? Acima, abaixo e centro. Esse é o 7. E o 3 é passado, presente, futuro, né? Então, o número 37 é o grande mistério de tudo. E é interessante que quando você vai ver o Telectonon, né? Exatamente aqui, ó, no número 37, aí pode alguém ler, por favor? Está escrito assim, podem ler, por favor, o que está escrito aqui? Filhos da gente do amanhecer, ao vos separar da gente do livro, Deus tinha o propósito que fosseis o lembrete de que a sabedoria já está perfeita em vossa forma corpórea do tempo. Então, a sabedoria já está perfeita em nós a partir do número 37. Porque a gente já tem a noção de passado, presente e futuro, que é a lei do tempo. A gente já tem o mistério do cubo, que era uma cópia do universo, como eu expliquei, norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo, e você, e é isso que você vai vivenciar. E quanto é 3 vezes 7? 21. 21. É o século que a gente está vivendo. E qualquer somatória do sincronário, que eu chamo fator mais 1, né, no sincronário, isso dá 21. 1 mais 21, 1 mais 20 é 21, 2 mais 19 é 21, 3 mais 18
é 21, 4 mais 17 é 21, 5 mais 16 é 21, tudo dá 21. Né? Então, o que está acontecendo nesse ciclo que a gente está vivendo? Está tudo acelerando para um fim de ciclo. Porque a gente está nos fim do ciclo 7, 7, 7. Então, a gente está no máximo do nosso autoconhecimento de nós mesmos. Tanto para o bem, quanto para o mal. A gente está terminando um ciclo. Né? Só que quando a gente está terminando um ciclo, que dimensão que a gente está? Que dimensão que a gente está? Quinta. Não. Terceira. É isso que eu falo. Ó a cabeça, ó a projeção que é sempre ser humano. Você está na terceira dimensão. Quanto é 7 mais 3? 10. 10. Quantos dedos você tem na mão? 10. Qual que era o objetivo do sincronário? Se você chegasse no meio de 20 dividido por 2 era 10. Só que quando você entra no número 10, quanto é 1 mais 0? Começa um novo ciclo. Então a gente está vivenciando esse novo ciclo agora. Né? Muitos estão iniciando um novo ciclo. Tá fácil esse novo ciclo? Não, vai ser duríssimo para a gente. Por quê? Qual é o terceiro selo do sincronário? É a noite. É a noite. E se a noite, agora precisa essa noite ser iluminada. Chegou a hora da noite ser iluminada. Então eu tenho que reconhecer que até esse momento eu estava vivendo na luz ou na escuridão. Aonde o ser humano está vivendo? Na luz ou na escuridão? Na guerra, na morte, no assassinato, no karma, na mentira. Então está vindo trevas, está mostrando para a gente, é bom viver do jeito que a gente está vivendo? Tá inteligente viver da forma que a gente está vivendo? E aí o pessoal do sincronário que não faz a ligação com a astrologia, que é uma coisa que não foi explorada no sincronário, está se perdendo todo um conhecimento, né? Qual que é o terceiro planeta dentro do sincronário? O primeiro do dragão é Netuno, o segundo é Urano, o terceiro é Saturno. Saturno. O temível Saturno. Que mostra que com o tempo o homem às vezes não estudou nada, não aprendeu nada. E foi passando o tempo, e foi passando o tempo, e foi passando o tempo, e ele vai cobrar depois. Ele é o ceifador, ele é o senhor do tempo. Né? Então, as pessoas têm que perceber que ensinamento de Saturno não é fácil. E elas vão ter que desenvolver a inteligência. Elas vão ter que aprender a desenvolver inteligência geométrica, por exemplo. Porque para você lidar melhor com o tempo, com medida, com maestria, você precisa entender de medidas, de notas, de professor e assim por diante. Então, nós seres humanos, a gente não veio com esse preparo geométrico, né? Então, demora um pouquinho, a gente é um ser muito emocional, a gente vai tudo pelas emoções, né? A gente não pega lá uma régua e mede uma palavra, um conceito. Não, a gente não trabalha muito com a ideia ainda de quarta dimensão. Aí falam de quinta, sexta, sétima, falam, pô, você não fala em quarta. Né? Nem quarta você está me falando. Né? Você pode sentir, mas sentir não é construir. Então o Arguelles, na realidade, ele vai escrever sobre isso. Olha, a gente quer passar da terceira para quarta. Né? E realmente a gente está nesse processo agora. Né?
Claro, eu posso ter sentido, eu posso ter viajado astralmente, eu fiz uma viagem astral, eu passei por isso, mas isso não quer dizer que você está pegando isso para você, entendendo a dinâmica disso. Porque quem entender a dinâmica disso entra nesse número 37. Ele mergulha nesse número. Então, é claro que tudo isso demora um pouquinho. Eu concordo que esse assunto não é tão simples, né? Nada é simples nesse sentido de coisas que a gente nem conhece, mas a gente primeiro trabalha com isso para ir abrindo a visão de que já está tudo escrito, que existe uma linguagem por trás das coisas e que a chave da terceira dimensão para a quarta dimensão é esse número 37. Eu entender que existe um passado, um presente e futuro, existe eu com 7 dimensões para ser exploradas, que sou a própria minha criação, 7 dias da criação, e quando eu realmente explorar isso, né, eu vou realizar o meu ser. Né? Então, o nosso Kim é um testemunho dessa projeção de quarta dimensão, né? Quando eu tenho um Kim, eu já estou entrando nessa quarta dimensão. Mas eu vou ter que persistir. Eu vou ter que me manter. Eu vou ter que ser constante em quem eu sou. Não é quem o outro é. Não é na medida do outro. É em quem eu sou. Né? Alguém tem dúvida sobre o que eu falei desse assunto, Marco? Eu queria que você discorresse um pouco, você que tem um conhecimento dos livros sagrados, né? Principalmente no hinduísmo, da Trimurti, né? Dos três, e no catolicismo também, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tem alguma correlação? Sempre valioso te ouvir falar. Porque o que acontece? Aí a gente vai ver uma coisa muito importante, né? Que as escrituras já sabem isso de cor e salteado. Se você pegar o Alcorão, a Torá, se você pegar uma sutra budista, os ensinamentos já estão baseados nisso. Então nós, pelas nossas emoções, né? Pelo nosso mundo de águas, né? Olha que interessante, eu vou mostrar uma escritura para a gente fazer uma comparação, né? Um dia eu vou mostrar meu programa aqui, a gente vai fazer outras lives, mas eu acho que primeiro as pessoas têm que me conhecer, né? Eu acho que a primeira questão é me conhecer, né? Eu acho que a gente primeiro precisa conhecer uma pessoa que depois fala assim, tá, vamos conversando, vamos entendendo, vamos melhorando. Mas, por exemplo, toda a escritura sagrada, ela é divina, ela não é humana. Nenhuma escritura sagrada, ela é humana. Então, por exemplo, o que está escrito aqui no 4º versículo? Lê para mim. Quem quer ler para mim? O que está escrito aqui no 4º versículo? E viu Deus que era boa luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Isso. Então, a partir da 4ª dimensão, você viu que a luz era boa. Qual que é o 3º selo dentro do sincronário? Era noite. Era noite. Não é dia, é noite. Qual é o 4º selo? É dia. É semente. É uma nova realidade. É uma nova percepção, né? Então, no fundo, as escrituras, elas sempre falaram da semente. As escrituras sempre falaram de outra dimensão. Porque quando ela está falando aqui, e ela vai falar do 3º dia da criação, o que ela cita? E a terra, né? Ela vai falar aqui, ó.
E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, fruto segundo a sua espécie. Por que ela faz essa sequência aqui em ligação? Porque ela fala erva que produza semente, semente que produza árvore frutífera, fruto que dê segundo a sua espécie. Alguém entende por que isso? Por que ela faz dessa forma ou não? Está chamando a próxima dimensão. Não está chamando a próxima dimensão? Está chamando não, a ela está semente. mostrando que ela sabe a razão de todas as coisas. Ela está mostrando que ela tem uma lógica, que ela sabe começo, meio e fim. Ela sabe, né, que dessa semente vai nascer uma árvore. De uma árvore, essa árvore vai ser frutífera. De uma árvore frutífera, cada árvore vai ter a sua espécie. Ela quer mostrar que ela é lógica. Ela quer dizer que ela tem uma logia, uma forma de razão, uma forma quadrada, uma forma já santa, uma forma já sagrada de estudo. Ela já está em outra dimensão, que ela não é limitada e que ela não é finita. Mas, para você entrar nela, né, como dizer alquimia, né, e etc., o que está escrito no versículo 6? Aqui no final. E haja separação entre águas e águas. Né? O que a água representa no ser humano? 70%, 65%. Emoção. E o que representa? Emoção. Então, se a sua emoção não for elevada, você não vai subir. Se você não tiver sentimentos elevados, você não vai subir. Você tem uma nota de corte que são seus sentimentos. E se a gente tiver impurezas na alma, se a gente tiver sujeira, a gente achar até que uma escritura você é mais inteligente que ela, sendo que ela é santa. Sendo que cada versículo dela é totalmente codificado, totalmente sagrado, né? Sendo que ela nem baixa desse 37, ela nem sabe o que é baixar desse 37, né? Sendo que a medida dela já é divina, já é infinita. Se querem uma coisa, para a gente encerrar isso, porque eu acho que já deu muita informação, né? Sim, eu queria só fazer uma observação bem rapidinha. Sincronicidade, na verdade. Você comentou do Sermão da Montanha, eu vim pesquisar, né? O número dele é Mateus 7:3. Depois vem o 5, né? Versículo 5. Toda a escritura é toda codificada, palavra por palavra, letra por letra, é tudo código, tudo. Códigos geométricos, código matemático, código número primo, código de ciência física, código de química, código de humanas, código psicológico, porque a nata são os seres mais elevados, né? Você quer ver uma coisa ou não? Vou mostrar uma coisa para vocês. O Alcorão tem um capítulo 37, vou dar um exemplo de escritura, sobre o número 37. Quer verem uma coisa só do número 37 na escritura ou não? Sim, mostra pra gente. Tá. Então, aqui tem um programa, depois a gente conversa desse programa, um programa que um dia eu vou apresentando para vocês, né? Vamos fazer mais lives, porque eu acho que assim, primeiro tem que apresentar um pouco como é a minha visão e etc. Depois a gente vai estudar mais, se aprofundar mais, conhecer mais. Deixa eu só baixar um arquivo aqui. Vou mostrar 2 arquivos para vocês. Um do Alcorão, tá? Então eu vou colocar aqui no Alcorão, capítulo 37, por querer, tá? Já vou direto no capítulo, porque daí a gente já vê o que ele vai falar por ele. Tudo tem essa relação com o número 37, Enzo. Tudo, absolutamente tudo. As cores, a cabala, tudo. Então vamos lá.
Esse é o versículo que eu coloquei, 10, 3, 7, depois a gente vai achar em outros lugares, tá? Então vamos ler o que está escrito aqui. Eu só vou aumentar o tamanho e alguém lê para mim. Deixa eu não estou conseguindo aumentar. Eu estou aumentando isso. Bom, vamos ver se alguém consegue ler. Dá para ler Tá um assim pouco mesmo. pequeno, mas acho... Dá para ler? Dá para ler. Alguém pode... Ah, agora não vai dar lá mesmo. Agora que não Tava vai dar melhor. mesmo. É, Sim, pode agora não vai deixar. dar. Espera, calma, vou corrigir isso. Então, eu estou tentando achar um que tinha um negócio que era Assim, tá bom. Esse. Foi ele quem relevou o livro, pode ler? Nele há versículos fundamentais, que são a base do livro, havendo outros alegóricos. Aqueles cujo abrigam a dúvida seguem os alegóricos, a fim de causarem dissensões, interpretando-os capciosamente. Porém, ninguém, senão Deus, conhece a verdadeira interpretação. Os sábios dizem: cremos nele, o Alcorão. Tudo emana do nosso Senhor, mas ninguém o admite, salvo os sensatos. Vou mostrar outro lugar, que é onde começa esse capítulo. Isso aqui é um trecho que eu peguei. Eu vou pegar um Alcorão aqui. Isso aqui é um programa que eu tenho todo codificado, tá? Tudo aqui é um código. Mas isso aqui vai ser cena para os próximos capítulos. A gente conversa separadamente. Eu só vou baixar aqui um negócio rapidinho, só para a gente achar esse capítulo 37. É um dos capítulos mais importantes do Alcorão. Tá aqui, ó. Leia que bonito. Podem ler. Aqui já dá para fazer isso, graças a Deus. No outro não dá, mas aqui dá. Vou ler para vocês. Pelos que ordenamente se enfileiram e depois energicamente expulsam o inimigo e recitam a mensagem. Em verdade, vosso Deus é único, Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto existe entre ambos, o Senhor dos levantes. Em verdade, adornamos o céu aparente com o esplendor das estrelas. Alguém tinha me perguntado sobre o zodíaco, né? Aqui ele está falando esse assunto, tá vendo? Uhum. Ó. Hã? Para esplendor e Sim. proteção contra os demônios rebeldes, para que não possam ver os conselho supremo, pois serão atacados por todos os lados. Como repulso e terão um sofrimento permanente. Então, na realidade, o 37, ele protege a gente de qualquer energia negativa, né? Então, no fundo, quem alcançar esse grau de consciência, isso é um grau de consciência, consegue estudar qualquer ensinamento sagrado, geométrico, numérico, isso é um grau de consciência. Então, só para acabar esse conceito, depois a gente vai encerrar. Vocês estão vendo aqui um símbolo de um hexagrama, né? Certo? Hã? Sim. Então, o primeiro aqui é um pontinho. Aqui tem uma sequência de coisas, depois tem uma fórmula matemática, mas aqui sempre formam hexágonos, né? Com um ponto no centro. Então, do 1 aqui a projeção primeira do 6 é um 7. Aqui vai virar um 13 e a quarta figura, que é a quarta dimensão, aparece o 37. Mas olha que legal é a matemática, tá, pessoal? Como é desenho, tá bom? Quantos pontinhos você tem aqui? 1. Quantos pontinhos você tem aqui? 2. Quantos pontinhos você tem aqui? 7. Então, isso aqui é 1, 2, 7. E se você olhar daqui, 1, 2, 7. Então, eu estou me espelhando. Então, o que eu fiz aqui, no fundo, vou mostrar para vocês, que isso é importante. Quando eu projeto um desenho, então vamos projetar isso aqui para vocês verem como funciona. Hã?
O primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 7, certo? Aqui, ó, 1, 2, 7. Aqui, obviamente, só pode ser 6. Aqui, obviamente, só pode ser 5. E aqui, obviamente, só pode ir diminuindo, né? Só que aqui acaba no 5. Aí vai voltar aqui. Então, eu fiz isso, ó, gente. 1, 2, 7, 6, 5. Entenderam o que eu fiz até aqui ou não? 2, 7, Hã? 6, 5. Isso. Não. Agora eu vou fazer assim, 6. Eu vou continuar daqui para cá, tá vendo? Eu vou subir, né, ó. 7, 2, 1. O que eu tô fazendo aqui, então? Um espelho perfeito, né, ó. Eu estou criando um espelho perfeito, né, ó. Eu estou espelhando isso aqui, ó. Isso, isso, eu estou espelhando. Olha que legal, que dá para espelhar bonitinho, né, ó. Olha que mágico isso. Olha que grandeza isso aqui, né? Agora vamos fazer uma conta com a gente aqui, tá? Que número dá aqui? 16. Que número dá aqui? 16. E o 5 fica no meio, certo ou não? Então isso aqui vai me dar uma projeção perfeita de uma realidade. Claro que eu vou ter que saber o que representa tudo isso. Mas ele projeta sempre uma figura em espelho. Se ele projeta em espelho, eu estou sempre num hexagrama. Eu estou sempre enlaçando os mundos, porque você olhando de cá para cá ou de lá para cá, o valor é o mesmo. Mas em vez de olhar assim, por exemplo, eu posso também fazer assim. Fiz desse jeito, agora eu vou fazer desse jeito. Eu vou colocar isso aqui com outra cor e vou fazer assim. Então aqui fica 10, aqui fica 17 e aqui fica 10. Aqui de novo eu vou espelhar a realidade. 27 desse lado, 27 desse lado. Eu estou trabalhando no espelho, vai cair nisso aqui. Então, no fundo, quando eu tenho igualdade, por isso simetria, medidas iguais, eu projeto a minha realidade, que um lado vai bater certamente com o outro e tudo vai se manter em equilíbrio, né? Então, na realidade, aqui é numerologia, isso é outra coisa que vocês vão ter que aprender, mas se vocês pegarem a numerologia menor da palavra segredo, somar todos os valores sem reduzir, dá 37. Se vocês pegarem a numerologia menor das letras aqui, maior, desculpa, vai dar 37. Então, as letras, as palavras, as escrituras, o sincronário, tudo que existe, sem exceção, está tudo interligado, né? Não existe nada que não está interligado. Todas as escrituras estão interligadas pelas figuras geométricas, pelos valores numéricos. Todas as palavras de todas as línguas do mundo estão interligadas. Só que isso, na realidade, é o ponto que a gente tem que alcançar para poder espelhar essa realidade maior no sentido razão, no sentido infinito, no sentido de projetar alguma coisa que a gente nunca acaba. A gente começa, espelha, começa, espelha, começa, espelha. É a mesma coisa que você projetar um carro e conseguir comprar um carro. Do que você projetar um casamento e conseguir fazer o teu casamento. Você está espelhando uma realidade e voltando para você mesmo, né? É claro que eu acho que
Bom, eu vou parar por aqui, né? É óbvio que eu vou parar por aqui, mas a minha ideia é que vocês consigam entender que esses ensinamentos em si, eles são todos confiáveis, né? Eles são ensinamentos sagrados. Eles não são ensinamentos assim, isso aqui é por acaso, isso aqui, ah, isso aqui foi feito sem pensar, isso aqui foi jogado e etc. Não, isso tem uma dinâmica secreta. Tudo tem um significado. Todas as palavras, todas as letras, todos os conceitos, tudo isso é para você estudar, tudo isso é para você aprender. Não são coisas jogadas, não são coisas sem significado. E não adianta você conversar com pessoas que não têm a mínima noção disso e só falam de emoção, porque ela não chegou nisso ainda, né? Ela não chegou a compreender que a vida é um código secreto de palavras, números, cores, conceitos, que cada um vai buscar realizar no seu tempo, vai buscar se desenvolver no seu tempo. Então, o que a gente pode acreditar no futuro é que um dia, que seja em breve, toda a humanidade vai estar em cooperação. A humanidade no futuro é um humano do futuro, não é um humano do presente. Quando ela entender a ideia de hexágono, quando ela entender a ideia de simetria, o que você faz, você planta, você colhe, você fez o bem, vai o bem, se fez o mal, vai o mal, a gente vai ter essa facilidade. Perguntas? Eu não tinha entendido, na verdade, a somatória, quando você colocou a geometria do 1, 2, 7, mas depois eu entendi. Quando forma a geometria, lá embaixo, quando faz a ponta, aliás, em todas as pontas, a primeira bolinha é 1, a segunda linha é 2, a terceira linha ela já tem 7. Isso! E depois sempre o centro será o 5, porque na verdade, bom, o 5 é centro de tudo, né? Isso. O 5 é o centro. É a estabilidade. Isso. Mas eu entendi, mas eu não estava entendendo de onde estava saindo Isso. a somatória. E eu posso escrever palavras em relação a isso. Eu posso colocar versículo 1, 27. Eu posso criar do jeito que eu quiser, porque vai dar uma ideia já numa figura geométrica. Pronto. Nossa, é muito interessante, parabéns. Assim, tem coisas que a gente até, às vezes, até sabe algumas coisas e não consegue fazer a ligação mental. Então, se eu colocar a palavra façamos o homem na numerologia, é 127. Ela já foi calculada baseada nisso. Muito bom. Então, se eu tiver nomes e procurar o 37 nas letras, eu tenho o código de todo mundo buscando a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo. A palavra esperança tem o valor de 37. Então, na Bíblia era a fé, a esperança e o amor. É a trindade. Né? Então, se o dia eu começar a falar assim, entendi, um dia a gente vai evoluir, porque a gente vai espelhar uma realidade maior. Então, nós seres humanos, na realidade, claro, quem quiser estudar comigo, vem falar comigo, a gente estuda, né? Só tem que confiar que já está tudo escrito num nível altíssimo de evolução, sagradíssimo, e não se preocupar se o cara é do reiki, se o cara é disso ou do sincronário, isso tudo é ego do ser humano, puro ego, porque as realidades geométricas pré-existem às metodologias que existem no mundo, né, na realidade. Só que depois eu posso mostrar, não hoje, porque eu acho que está todo mundo cansado, né?
Diz a verdade, quem não está cansado aqui? Muita informação, mas tá muito agradável te ouvir falar sempre, irmão. Me dê um retorno, pessoal. Pessoal novo, principalmente, que não me conhecia. Fala alguma coisa, Enzo. O Eu tô Celso, achando bem interessante, algumas coisas são bem esclarecidas, outras coisas eu realmente acredito que eu preciso estudar mais, mas já é um ótimo começo. Bem motivador, na verdade, é me aprofundar no que eu achava que sabia um pouco, eu vejo que é bem pouquinho, comparado com toda a informação que tem, né? Pode falar, Cláudia. Obrigado, Enzo. Eu preciso desse retorno. Por quê? Porque, na realidade, a gente vai ter que fazer isso em conjunto, né? A gente vai ter que fazer isso em conjunto. Se a gente está falando de um hexagrama e de um espelho 1, 2, 7, né? E a gente vai ver que isso vai depois virar a gente mesmo. A gente vai ver que isso é uma projeção de duas pessoas buscando uma realização, né? Nutrir uma comunicação para que a gente chegue nessa realização do cachorro, por exemplo, no 5 1, 2 mais 7 dá 10, né? A gente vai precisar a gente fazer isso, né? E etc. Pode, quem quer falar, pode falar alguma coisa, por favor. não, eu estava vendo aqui que o 37 também é o valor de virtudes. Então, Isso. já mostra que é onde nós temos que desenvolver, né? Exatamente. Se o ser humano se desenvolver pelas virtudes, né? Ele vai chegar também dessa questão. E você sabe qual é o valor da palavra criatura, Cláudia? É 37. Né? Por isso que é escrito. Criatura. Isso. Divino também, né? Hã? Divino, né? Divino também é o valor de 37. Isso, divino é o valor de 37. Então, quando a gente estudar Gemátria, que a gente não está estudando nada de Gemátria, né? E também não está vendo que Kim é número, né? Essa parte a gente nem está entrando, é tudo símbolo. Tudo terceira dimensão para quinta. Né? Mas Kim é número. Kim não é o importante só o símbolo, é importante o número, porque você tem uma geometria que ali não tem erro ali. Né? As palavras são números também, né? Hã? As palavras são números, né? Em códigos. Ah, filho do Sérgio, beleza. Exatamente, palavras vão virar números. Quem sabe que palavras viram número aqui? Todo mundo já, praticamente, Mário? Não, explica aí pro pessoal que tá começando a estudar um pouco numerologia e tal. Se quiser dar uma discorrida, acho que é antes de encerrar. Vocês querem um pouco de discorrida de geometria? Dá aí um sinal para mim. Estou aberto. De palavra virando número? Sim. Hã? Sim, por favor. E daí ou se Tem vocês mais. ou quiserem marcar um dia só pra isso, que eu acho que é bem profundo, né? Não sei como é que o pessoal tá de canseira. Se quiser dar uma alongada aí no corpo, né? Acho que é importante. Exatamente. Descansa um pouco. Como tá a mulherada? Tomar bastante água, galera. Isso. Viu, deixa eu te perguntar, esse número, essa somatória do 3 e do 7, o 10, né? Que vai se reduzir a 1. Isso. Ele vai se reduzir a 1, né? Sim. Porque em alguns casos, alguns números não se reduzem na Cabala, como o 12, o 22, o 11, né? Não, tudo se reduz. Quem está ensinando errado. Mas tudo bem, um dia eles vão ter que ser corrigidos, Eu achei claro. que alguns não se reduziam. Não, tudo você tem que reduzir, porque é pela medida mínima que você compreende as coisas. Certo, é o micro, Mas- não é o macro. Isso. Tá. É Então, um grão o 3, de mostarda.
o 3 mais o 7, que é o 10. No caso, o 1 representa o Uno? Isso. É O isso. 1 é o ponto no centro. O 3 Que é o é o Uno, é triângulo. tudo que existe. Isso. Tá, beleza. Porque o que acontece? Como eu expliquei, né? Vou dar um exemplo. A gente vai olhar um pouquinho disso, né? Então, assim, nós seres humanos, então, nós temos que usar uma energia de um signo chamado Capricórnio, porque ele é o 10º signo. Quem ficou até Sagitário vai ter enorme dificuldade de entender o que eu estou falando. Por quê? Porque Capricórnio, ele é a soma de 3 mais 7 que dá 10. E tudo na matemática é exato. Não tem falha. Ou chegou no 10, né? Ou chegou no 9, ou chegou no 8 e vai passar por aquele processo. Então, a sexta dimensão, né? Tchau, Elis. A sexta dimensão, né? Ela é uma projeção racional, de razão, não entra emoção nenhuma. Não entra eu quero isso, eu quero aquilo e etc. Não existe nada disso, né? Isso por quê? Porque as coisas são como elas são. E elas são verdadeiramente simples. Porque elas voltam para uma unidade. Então, tudo que você multiplica por 10, nada se altera num valor. Tudo é zero. Se eu tenho 137, eu multiplico por 10, vem um zero. Se eu multiplico por mais 10, de novo é um zero. Por mais 10 é zero. Ela se mantém pura, virgem e assim por diante. Aí os símbolos das coisas. E é por isso que a gente usa vírgulas. 1,37, 13,7, 137. A gente anda por vírgulas, porque não está mudando nada, né? Na realidade, pela medida decimal. Mas não é uma medida humana, é uma medida divina. O 10 não é um testemunho humano, o 10 é um testemunho divino. E por ser divino, ele é o mais simples de todos, né? Ele é o mais simples, porque ele não é alterado, né? Ele não leva em consideração nem risos, nem lágrimas, nem descidas, nem subidas, nem esquerda, nem direita. Por isso que Capricórnio, Saturno, na astrologia, é o meio do céu, né? Na realidade, é onde você tem que chegar lá, a realização, né? Só que para as pessoas, Saturno é um demônio. Para as pessoas, Saturno é mau. Saturno é ruim, né? Só que Saturno, na realidade, é o que foi chamado para o divino. É aquele que é chamado. É aquele que, na realidade, vive no divino, né? Só que ele, na realidade, vai ter que ser o mais simples. Ponto por ponto. Geometria por geometria. Não existe pressa nesse sentido quando você busca as coisas do divino. Quando você busca as coisas sagradas, não pode haver pressa. Então, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, um pouquinho de... Duas coisas eu vou mostrar, né? Acho que temos bastante tempo, né? Até mais assim, de a gente já conversou, mas eu tinha que fazer todo esse preparo. Não adianta eu não fazer um preparo. Senão tudo fica muito solto. As coisas não podem ser soltas, né? As coisas têm que ser amalgamadas, elas têm que ligar uma coisa com outra. E é isso que é a dificuldade nossa. Se eu não ligo uma coisa com outra,
aí eu vou me perder mesmo, porque os sábios ligam as coisas, né? Então, o que é a gematria, né? Aqui vocês estão vendo um calendário, ele tem valores numéricos, né? E esses valores numéricos assim são também graus de consciência. Cada letra na nossa vida é um grau de consciência que você está usando. Cada letra, no fundo, é uma expressão do divino, porque através do som vai surgir a criação. Então, automaticamente, que se a gente está falando, por exemplo, do 37, a gente está enfatizando 3 letras de forma mais clara. A letra J, a letra A e a letra S. Isso é importante entender, né? Então, por exemplo, Jesus começa com a letra J. Ele não começa com a letra J por acaso. Ele começa porque ele é uma projeção de justiça, de sabedoria. E por isso ele começa com a letra J. E, na realidade, por que eu falei do 37, 37, 37, 37, que nem repetindo. Então, vamos mostrar uma coisa para vocês. Né? Tá tudo bem aí por aí ou não? Ótimo. Então, dentro da numerologia, cada letra ganha um número, né? E esse número ele pode ser simplificado por uma casa decimal ou para 2 casas decimais, né? Então, esse número ele pode continuar nessa casa decimal como 1 dígito ou 2 dígitos. E depois também pode até aparecer mais dígitos das coisas, mas a gente vai olhar isso hoje. Então, aqui você está vendo 2 casas decimais, que é a origem de todos os calendários proféticos, né? E etc. Então, a gente vai ver que a palavra geração de Jesus Cristo, por exemplo, se você somar letra por letra daqui, bonitinho, você vai ver que dá o número 10. Não mais que 10. 10, que é igual a 1. Então, se eu quiser ensinar alguma coisa de Jesus para as pessoas, eu tenho que usar o número 10. Quem pertence à geração de Jesus está ligado ao número 10. Por lei natural, aí ela está preparada para compreender melhor os seus ensinamentos, a sabedoria e assim por diante, né? Mas o valor numérico disso tudo que a gente está vendo, né? Desse número 10 é 217. Então, se você pegar esse 217, quanto é 2 mais 1? 3 mais 7, 10. Então, na realidade, todos os mistérios, né, das coisas, eles vão começar a se repetir o tempo todo. Todos os personagens, Buda, Moisés, depois a gente vai ver tudo isso, é tudo matemática. Então, o valor de Jesus ao quadrado, as letras de Jesus ao quadrado, que é um tipo de numerologia. Então, se eu pego J, que é 1, E, que é 5, S, que é 1, U, que é 3 e U, que é 1, e jogo ao quadrado, que é a medida da razão, também dá o valor de 37. Né? Também dá o valor de 37. Então, os valores numéricos das palavras também vão começar a fazer todo um sentido. E isso é cena dos próximos capítulos. Mas eu para entender melhor o que é gematria ou não? Porque você vai poder explorar Krishna se você quiser, vai. Buda, se você quiser, vai. Jesus, se você quiser, vai. Você vai poder explorar quem você quiser. Por quê? Porque todos os sábios estão ligados ao segredo do número 37, que é nada mais que essa figura geométrica aqui daqui. Então a gente viu lá 216,
Aqui a gente está vendo uma das formas que é 217, a gente está vendo uma das formas aqui que é 127, mas se eu inverter é 217, não muda o valor numérico. Mas vamos para outra vez, irmão.